para você que acompanha a TV Câmara. O Educação em Foco dessa semana conversa com o professor Rodolfo Henrique, do IF Sul de Minas. Ele vai contar um pouquinho para a gente de um novo projeto que está sendo desenvolvido pela instituição, que vai tratar de uma composição de um novo concreto. Atualmente ele é professor concursado no IF Sul de Minas e ministra aulas nos cursos de Engenharia Civil e Técnico em Edificações. Possui também graduação em Engenharia Civil, mestrado na área de Ciência e Engenharia de Materiais. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, o Campus Pouso Alegre, em parceria com a Unifal, ele está desenvolvendo um projeto aí para uma nova composição, para um concreto alternativo, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente como que funcionaria esse novo concreto. Esse projeto ele consiste basicamente na fabricação de concreto com materiais alternativos. A gente sabe que a fabricação do concreto, ela emprega dois grandes grupos de materiais. Um deles são os materiais naturais, então são os materiais encontrados na natureza. E o outro deles são os materiais cimentícios, que são os materiais fabricados pelo homem, onde a cadeia produtiva é altamente poluidora. Então, o projeto é isso, é pegar esses materiais naturais e tentar fazer a substituição deles com materiais reciclados ou materiais que, porventura, sejam gerados do processo de produção de algum outro. Então, é um projeto que ele é sustentável, né? Além dele combater essa questão da poluição, ele também abre possibilidade para que múltiplos materiais sejam utilizados para a composição do concreto, é isso? Exatamente. O que acontece? O concreto, ele, além de tudo isso, ele é um material que tem um consumo muito grande mundialmente. A gente tem aí a China com 50% de todo o mercado mundial e os outros 50% distribuídos no resto do mundo. Então, o que acontece? Se a gente for levar em consideração que a brita você extrai da natureza e com um consumo tão grande desse, existe uma grande preocupação nesse sentido. Agora, na questão ambiental, existe também a consciência de que esses materiais, por exemplo, que porventura vão ser depositados num lixão ou num aterro sanitário, a gente consiga dar um outro destino a ele. Então tem essa questão também de fazer o descarte desse material por uma outra via, por uma outra rota, que seria empregando ele dentro do concreto, evitando assim que, por exemplo, mesmo em aterros controlados, essa borracha, por exemplo, que a gente está utilizando, essa baquelite, que é o computador, o gabinete de computador reciclado, isso demora mais de 200 anos para se decompor no meio ambiente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses materiais alternativos, né, que entrariam nessa composição. Mas só para quem está em casa entender, explica para a gente assim, hoje, o concreto, quais são as principais matérias-primas, né, que são usadas nessa composição, no concreto tradicional, e quais as que impactam mais o meio ambiente? Ou quais matérias-primas que, de repente, pelo consumo mundial, que é extraordinário, que a gente, de repente, correria o risco de ficar sem esse material no futuro? Olha, aí a gente está falando aí, em relação aos agregados, que são, os agregados, eles são divididos em dois grandes grupos, os agregados graúdos e miúdos. Os agregados graúdos e miúdos, a gente pode ter a brita ou o pó da brita. Então, a gente tem aqui em Pouso Alegre uma jazida dessa brita. Então, o impacto maior seria a falta desse material. E, em relação ao processo de fabricação de cimento, é o que eu falei. A gente ainda tem um processo de fabricação de indústrias que fabricam cimento, uma quantidade muito grande de poluentes sendo emitidos no ar. Normalmente a gente tem calculado, né, principalmente com minerais, né, a reserva de ferro daria para tantos anos, né? Hoje a reserva de brita, a gente tem isso? Olha, a gente não tem isso, mas a gente tem essa preocupação. Mas já existe essa preocupação. Inclusive, eu tenho outros projetos também, no mesmo sentido, mas usando materiais alternativos da agroindústria. E aí é um outro projeto também, aqui com o Instituto Federal, aí é entre instituições, é o Instituto Federal de Pouso Alegre, junto com o Instituto Federal de Inconfidentes, onde a gente usa uma casca, a casca do alho, por exemplo, a gente queima essa casca, a gente consegue obter um produto ali que quimicamente ela reage com a água do cimento, também dando propriedade cimentícia. Aí a ideia principal seria, nesse segundo trabalho, a substituição do material cimentício do cimento pela cinza da casca do alho. Entendi. E nesse projeto específico, né, dos materiais alternativos para ser utilizado no concreto,
Quais os materiais que o Instituto está trabalhando hoje? Olha, hoje a gente trabalha, é o que eu te disse, o material está vindo da Unifal, a gente aqui do Instituto está entrando com toda a parte de aplicação desse produto, ou seja, na fabricação efetiva do concreto com esse produto. Então a gente tem lá, os dois grandes produtos são, um deles é o pó da borracha, que é o que eu venho falando. Esse pó da borracha é um subproduto de indústrias de recauchutagem de pneu. Então o pneu, durante a etapa de processamento dele ali, ele passa por uma raspagem. E essa raspagem gera a obtenção de um pó muito fino e de um material que é praticamente uma borracha. Então, o que acontece? Como ele está muito fino, ele permite o seu emprego na fabricação de concreto. O outro material é o que a gente chama de baquelite. Gabinetes de computador, né? Tem todo o processo de coleta seletiva, a gente pega esse material, processa esse material. Esse material também vem da Unifal? Esse material também foi colhido na região de Poços de Caldas, pela Unifal, e foi processado na UFSCar, na Federal de São Carlos. O processamento envolveu ali a moagem desse material, né? Uma vez que ele vem inteiro, né? Peça do computador. Então esse material ele está vindo lá da Unifal aqui para o Instituto Federal, e como que se dá? Aí sim, uma vez com ele, aí vocês vão processar esse concreto alternativo aqui no IF. Como que está sendo feito esse trabalho? Olha, então o material ele é colhido, processado, e aí sim chega ao laboratório aqui de Pouso Alegre para a gente fazer a aplicação desse produto. O que acontece? A gente faz alguns testes iniciais em laboratório para avaliar realmente a aplicação desse material em porcentagens, porque a gente não consegue fazer uma aplicação ainda 100% desse material. Até mesmo porque nós estamos trabalhando com materiais com propriedades diferentes. Então, se você pensar na brita, ou no pó de brita, ou na areia, é um material completamente diferente, por exemplo, do pó da borracha. A gente não pode nem comparar. Uhum. E quando você faz a substituição da pó de brita, da brita ou da areia, enfim, pela borracha, você está perdendo resistência mecânica. E o concreto, a principal propriedade do concreto, que viabiliza a tua aplicação em vários setores da construção civil, é a resistência mecânica. Aí é que entra, vamos falar assim, as técnicas, né? Onde a gente trabalha com aditivos, com uma série de produtos, para que a gente consiga reverter esse quadro, uma vez que a aplicação em si, a substituição em si, da areia ou da pedra pela borracha implica em perda de resistência mecânica. Certo, mas e vocês já chegaram numa receita final para a composição desse concreto? Como é que está esse processo? Olha, a pesquisa... Em termos de porcentagem, né? Você saberia dizer... Não, a gente já tem alguns resultados, os resultados são bem interessantes. Esses resultados são referentes à aplicação da borracha. A gente conseguiu, por exemplo, fazer uma substituição de até 15% do pó de brita em relação à borracha. Então eu vou lá, retiro 15% do agregado miúdo, do pó de brita do meu concreto e faço o acréscimo em borracha. E se você pensar e tudo isso em peso, então, vamos falar assim, 15% em peso de borracha, que é um material super leve, vai uma quantidade muito grande. E lá no final, a resistência mecânica desse concreto, a gente teve aí concretos com resistência de 150 a 200 quilos por centímetro quadrado de resistência. E o que isso representa em comparação ao concreto tradicional? Olha, a gente poderia facilmente fazer, por exemplo, fabricar pavers, que é muito usado em calçamento. Esses pavers podem ser usados em ciclovias, pode ser usado em estacionamentos. Ele tem uma série de aplicação. É o que eu disse. Os concretos, eles são classificados... por resistência, seria isso? Isso. Você tem vários tipos de concretos, mesmo no concreto tradicional, você tem ali vários tipos de concreto, seria isso? Uma das formas de classificar o concreto, e eu acho que é uma das principais formas, é a resistência mecânica. É a resistência mecânica. Então, se eu pegar um concreto tradicional, qual que é a resistência dele? Olha, eu vou falar assim para você o seguinte, que a gente usa, usualmente hoje, a maioria, as concreteiras de Pouso Alegre, as usinas que fabricam concreto em Pouso Alegre, usualmente hoje vende concreto em torno de 200 a 250 quilos por centímetro quadrado de resistência mecânica. A gente consegue em laboratório fabricar o concreto com 15% de borracha
em torno de 150 a 200 quilos por centímetro quadrado de resistência. E o concreto que o IF já produziu, chegou a ser utilizado em alguma obra? Vocês já aplicaram ele para alguma estrutura? Então, a gente não está utilizando ainda esse concreto, assim, não tem alguma aplicação bem direcionada ainda desse concreto. É o que eu disse, a pesquisa ela iniciou-se há 6 meses, mas com esses resultados iniciais, existe uma expectativa muito grande da gente conseguir aplicar isso em vários setores aí. Bom, o TV Câmara vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para conversar com o professor Rodolfo Henrique sobre o concreto alternativo desenvolvido no IF Sul de Minas. Em 2015, a TV Câmara apresenta uma nova programação, com muito mais participação popular e interatividade com você. A cobertura diária das ações do Legislativo, a transmissão ao vivo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, as ações da ouvidoria do Legislativo, novos programas com as atividades do Museu Histórico e também da Escola do Legislativo. Reportagens na rua com a cobertura dos principais fatos e notícias que interferem no dia a dia da população. TV Câmara 2015, levando o Legislativo até você. Todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas nós temos um encontro marcado na TV Câmara com o programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia do Sul de Minas. No programa recebo mestres e doutores do Instituto para tratarmos um pouco mais de educação com você, munícipe que nos acompanha. Então, todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas eu espero você no programa Educação em Foco. TV Câmara em 2014, ainda mais próxima de você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. Olá para você que assiste a TV Câmara, o Educação em Foco está de volta. Hoje a gente está recebendo o professor Rodolfo Henrique. Ele está contando para a gente do novo projeto do IF Sul de Minas, falando de um concreto alternativo, né, que usa materiais novos na composição desse concreto. Professor, como que está hoje o andamento desse projeto, em que ponto ele se encontra e quais são as perspectivas, se elas já existem, para o uso comercial desse concreto? Olha, o projeto, ele está na fase inicial, né? A gente tem 6 meses aí que a gente já vem desenvolvendo ele e a gente tem uma previsão aí em torno aí de um ano e meio para a gente finalizar esse projeto.
dentro desse prazo todo, conseguir os melhores resultados possíveis dentro desse ambiente aí, de usar-se esses materiais alternativos na composição desse concreto. Mas não existe hoje uma estimativa de prazo para que ele seja usado comercialmente, então? Olha, comercialmente não tem um prazo ainda, até porque a gente, assim, para poder ampliar um pouco mais a aplicação e assim usar isso de forma mais em larga escala, a gente precisaria talvez mais alguns ensaios com propriedades mais específicas, né? Aplicações mais simples a gente já poderia fazer amanhã, por exemplo, entendeu? Mas coisas mais específicas ou abrindo um pouco o leque de aplicação desse produto, necessitaria de mais ensaios. E em termos de custo, é um custo mais elevado ou inferior ao concreto tradicional com esses materiais? Então, esse tema foi bem interessante porque ele fundamenta bem a pesquisa. A pesquisa o que é? Não é arrumar materiais que tornem o produto um pouco mais caro. Até porque quando acontece isso, o pessoal acaba não absorvendo essa tecnologia. Então, o custo ele vai ficar barato, ele vai diminuir até o custo do concreto. Porque você vai estar... o custo da borracha é zero. Está lá, é um lixo da indústria. Você vai lá, tem uma quantidade enorme por dia que é produzido, né? Então, você pegar esse material a custo zero, levar isso para dentro de uma usina e colocar isso dentro de um concreto, a tendência é abaixar o preço. Lógico que talvez teria que se fazer aí uns cálculos aí, mas a tendência, a princípio, é abaixar o preço. Baratear, né? Baratear o preço. E professor, como que está hoje a participação dos alunos do IF nesse projeto? A participação dos alunos, tanto do Instituto Federal como os alunos lá da Unifal, porque esse projeto envolve alunos e professores das duas instituições, a participação dos alunos ela é efetiva. Ela inicia-se na revisão bibliográfica, que é praticamente o estudo das últimas publicações que são pertinentes a esse tema, na obtenção do material, do produto, no processamento desse material, na fabricação do concreto, lá no laboratório os alunos põem a mão, a gente só orienta para ninguém se machucar e para que a coisa funcione bem. E também os alunos, eles finalizam o trabalho fabricando o produto, atribuindo uma aplicação desse produto e uma possível publicação científica, seja ela num congresso ou numa revista, é assim que ocorre. A gente está falando em produção de conhecimento mesmo, né? Produção de conhecimento mesmo. E na prática, eu acho que isso é muito importante, já cria no aluno isso, a consciência não só da sustentabilidade, mas também do desenvolvimento de técnicas ou de aprendizado, de produções científicas, toda essa... E já que a gente entrou aí nessa seara da pesquisa, né, quais são os desafios técnicos, né, do desenvolvimento de um projeto como esse, né? Você encontrar materiais alternativos para produzir o concreto. O que isso representa em termos de desafios para a construção civil? Olha, eu diria que o desafio maior seria você conseguir obter um produto de boa qualidade. Porque, como eu disse, você está trocando um material que é supostamente muito mais resistente por uma borracha. Então, assim, o desafio seria técnico, né? Porque você já vai perder a principal resistência, a principal propriedade do concreto, que é a resistência mecânica. Então, você precisa se cercar ali muito de estudos, de técnicas, de ler bastante, procurar as últimas publicações, ver se elas estão segmentadas em algum lado, para a gente conseguir, no final, obter um produto que seja aplicável, né? E aí também a gente tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Esse concreto, nesse ponto da pesquisa, ele já consegue atender às especificações? Esses produtos que a gente está utilizando, não. Ainda não. Mas a gente já tem normatizado, já bem fundamentado as técnicas de dosagem em relação aos materiais, por exemplo, a cinza do bagaço da cana, a cinza da palha do café, a cinza da casca de arroz. Esses materiais, eles até formam um grande grupo de materiais que são adicionados ao concreto, que são os materiais que a gente chama de adições minerais. Esses já estão um pouco mais adiantados em relação à normatização. As pesquisas já são mais antigas. As pesquisas já são mais antigas, até porque eles entram em substituição não dos agregados, e sim do cimento. Então, como o cimento nesse cenário todo é o maior poluidor, a cadeia produtiva é muito maior, então o desenvolvimento... A preocupação é maior também. A preocupação foi maior também. Perfeito.
Professor, eu pediria agora que você fizesse as suas considerações finais a respeito do concreto alternativo desenvolvido hoje lá no IF. Eu queria agradecer aqui então aos professores da Universidade Federal de Alfenas, professora doutora Silma Maestrelli, professor doutor Marcos Vinícius, a professora mestre Karen Verônica aqui do Instituto Federal, que nos convidou aí, para participar dessa pesquisa, os alunos também podendo fazer essa troca de informações, de conhecimentos entre o Instituto Federal aqui e a Universidade Federal de Alfenas. Obrigado, professor Rodolfo Henrique. O Educação em Foco fica por aqui e a gente volta na próxima semana.